Boa tarde, amigos. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje o nosso debatedor é o consultor de empresas, Daniel Furtado. Daniel, uma boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero mandar um abraço especial para o Jair Marciano, que já acabou de me mandar uma mensagenzinha aqui, dizendo que está ligado no programa. Então, muito obrigada, Jair, e também a toda a família, que é uma família a quem eu gosto muito, é uma família muito querida na minha vida. Então, um abração para todos da família do Jair. O nosso tema em debate de hoje é ansiedade versus produtividade. Acompanhe uma reportagem sobre o assunto. Você já sentiu aquele friozinho na barriga quando algo está para acontecer? Pois é, esse tipo de preocupação é normal, mas quando acontece de vez em quando. Porque quando esses pensamentos agoniantes não dão trégua, pode ser sinal de que há um distúrbio de ansiedade. Você já viu esta cena antes, não? É a perna que balança, o pé que não para quieto, as mãos que se movimentam sem sentir. Reações diversas de ansiedade são comuns a todo momento. São até esperadas em algumas situações. A ansiedade é uma reação, é uma sensação que o indivíduo tem perante uma situação que de alguma forma bote em ameaça a sua estabilidade e a sua segurança. Essa excitação deixa tanto o cérebro quanto o corpo com reações de aceleração. O corpo fica preparado para lutar ou para fugir. E para lidar com a questão, algumas pessoas começam a desencadear sintomas que podem se tornar um problema crônico. O sintoma ansiedade, que vai se caracterizar como doença, como transtorno propriamente dito, ele vai primeiro pegar a parte física. Então você tem sintomas de aceleração do corpo, que podem ser manifestas ou não. Taquicardia, sudorese, tensão muscular, aumento do trânsito intestinal. Quando isso começa a incomodar a pessoa, atrapalhar ela, você tem configurado o quadro da ansiedade. Tudo começa na maneira como o indivíduo enxerga determinada situação ou pensamento. Quando a interpretação é de ameaça, atinge as amígdalas do cérebro, onde é produzida uma substância chamada noradrenalina. É ela que excita o cérebro e o corpo, dando reações de estimulação. É o que esta empresária demonstra no momento da entrevista. Ela não percebeu que seus pés e suas mãos se moviam sem parar. Edna, você se considera uma pessoa ansiosa? Não me considero ansiosa, não. Mas esse pezinho tá balançando por quê? Eu não sei. Não, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa imediatista, tá? Tudo que eu não gosto de deixar nada para depois. Mas eu sei que estressam outras pessoas, porque nem todo mundo tem um tempo que eu quero que tenha, entendeu? Aí eu me sinto assim, impaciente e faço as pessoas ficarem irritadas. Os problemas de ansiedade podem ser hereditários. Relacionamentos e atividades instáveis podem tornar uma pessoa mais propensa a desenvolver alguns distúrbios, como a síndrome do pânico, fobia a determinado objeto, estresse após um evento traumático. Se o indivíduo detecta uma ansiedade que está prejudicando, seria de bom tom ele, num primeiro momento, procurar um psiquiatra, que vai ser o profissional mais categorizado para medir o grau da ansiedade dele, para saber se essa é uma ansiedade onde se cabe o tratamento medicamentoso ou se apenas uma terapia poderia resolver. Então eu gostaria que você aí de casa participasse com a gente. O coração começa a bater um pouco mais acelerado, as mãos começam a suar um pouco, na cabeça tem aqueles milhares de pensamentos e ao mesmo tempo esses são aí alguns dos sintomas mais comuns de quem sofre ansiedade. Isso com certeza atrapalha a produtividade no dia a dia e principalmente com certeza no mercado de trabalho. Eu gostaria de saber de você aí de casa em quais momentos você se sente mais ansioso e por que isso acontece, né? O porquê que você fica ansioso nestas situações. Claro, se você souber responder isso pra gente, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho, né, dessas situações que te deixam um pouquinho ansiosos. Participe com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. Lembrando também que você pode participar pela nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv e também pela página do Facebook da TV Poços.
facebook.com/tvpostos. Lá também está a nossa enquete. Você pode deixar a sua opinião sobre o assunto que nós estamos comentando hoje aqui no programa. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e no segundo, ansiedade versus mercado de trabalho, o quanto isso pode ser prejudicial. Daniel, estava dando uma lida em algumas coisas a respeito da ansiedade e segundo a Organização Mundial de Saúde, 33% da população mundial possuem aí algum sintoma de ansiedade. E nós temos um outro dado que também chama atenção, mas aí é um dado nacional, que o Brasil é o segundo país aí na lista de consumidores de remédios para a ansiedade. São números importantes, né, Natália? É uma quantidade bastante relevante de pessoas com sintomas aí da ansiedade. Eu acho que a gente pode começar o programa entendendo um pouco como a ansiedade está relacionada ao nosso biológico, à nossa estrutura biológica, fisiológica, e como ela também está muito próxima, ela está emaranhada, caminha junto com o nosso comportamento, com o nosso meio, com as coisas que a gente faz no dia a dia. A gente viu ali a entrevista com um psiquiatra, e eu acho que é importante, você até me perguntou em determinado momento, né? Ele sugere que se procure um psiquiatra quando você está com os sintomas da ansiedade. A sudorese, as questões que você não está conseguindo lidar com situações no cotidiano. E por que é importante, se você tem algum desses sintomas, procurar um médico? Porque tem outras doenças que também podem dar os mesmos sintomas. Então, num primeiro momento, tem que se confirmar se é só ansiedade pura e simples ou se tem outras conformidades em relação a ela. Por isso, a procura de um médico. Muitas vezes a gente, pelo menos eu ouço falar nessa questão, por isso até eu te perguntei nos bastidores, mas não seria melhor primeiramente procurar um psicólogo e não um psiquiatra, e agora você explicou para a gente sempre escuta muitas pessoas falarem, mas o psiquiatra, ele dá muito remédio para a pessoa e muitas vezes ele encontra milhares de problemas e que não são solucionados com o remédio. A pessoa muitas vezes fica dopada e o problema em si, ela se sente calma, porque, enfim, tomou um remédio para isso, mas os problemas, as causas dos problemas não foram sanados. Isso acaba sendo um mito ou uma verdade, ou isso vai depender muito de profissional para profissional? Eu acho que vamos separar as coisas, o tema é complexo. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender que a ansiedade ela é uma coisa que faz parte do ser humano. Dos meus estudos, nas minhas leituras também, a gente encontra relatos que, como foi dito ali na reportagem, é um estado de alerta. Então, o ser humano, na época dos homens das cavernas, na época das grandes guerras, ele estava sempre, a ansiedade fazia ele estar em estado de alerta como forma de proteção. Não é ruim ficar ansioso. Na véspera de uma prova, você fica com aquele coração palpitando, preciso estudar, ela te joga para a situação, ela te faz querer resolver as questões que vão se apresentar num futuro próximo ou tão distante. Quando ela passa a virar um problema? Quando você perde o controle dela. Quando o controle dela passa a te dar sensações físicas. E aí você não consegue mais resolver as questões pessoais sozinho. E aí você muitas vezes precisa entrar com medicação. Por isso você deve procurar um médico e, no caso, um psiquiatra. É a indicação. Já no nosso dia a dia, na questão do comportamento, na questão comportamental, a gente pode pensar, e eu acho que nós temos aí algumas dicas que ao longo do programa a gente vai dar, de como nós podemos organizar nosso comportamento para diminuirmos a influência, o impacto da ansiedade no nosso cotidiano. E aí nós temos diminuído essa bola de neve, porque parece que quanto mais ansioso, mais as coisas dão errado, mais as coisas vão ficando complexas. E sim, uma coisa vai levando a outra. Então a gente vai começar a falar assim, como comportamentalmente a gente pode diminuir os nossos níveis de ansiedade.
Outra questão que eu acho que é interessante a gente abordar aqui, muitas doenças, é claro que você citou algo muito interessante, que eu ia até perguntar até que ponto a ansiedade ela é positiva, e que você falou, olha, te empurra porque você precisa fazer algo, e até quando ela começa a mostrar os pontos negativos, que é quando ela começa a te paralisar. Eu queria falar um pouco sobre, muitas vezes, essa questão de que as pessoas, a ansiedade ela não é muitas vezes uma doença visível. Assim como outras, como a síndrome do pânico, a depressão, o estresse. É claro que quem tem essas doenças, ela tem sintomas físicos sim, mas muitas vezes são sintomas muito mais que não são aparentes e as pessoas dizem, mas aquela pessoa, ela está de frescura, isso não é um problema, isso não é uma doença. Uma doença, ela precisa estar aparente, ela precisa estar como machucado. Então, eu insisto sempre no sentido que a gente precisa discutir, né, esses transtornos, essas questões, porque apesar de não estar aparente, a pessoa está ali no dia a dia e aparentemente ela está normal para todos, mas basicamente por dentro não é bem assim. E muitas vezes essa pessoa ela é mal interpretada no dia a dia, no trabalho, dentro da família. E eu acho que a gente precisa discutir essa questão e levar a sério. Não é brincadeira, não é uma frescura. Com certeza. Eu acho que quando você traz o tema ansiedade e produtividade, e aí eu vou trazer a questão da produtividade, e a produtividade no sentido amplo da palavra, seja a dona de casa que está em casa e não está conseguindo fazer as suas atividades, seja um profissional no trabalho, seja um estudante, né, que está tendo dificuldades de resolver, encontrar soluções para as coisas do seu cotidiano, significa que ele precisa, então, de encontrar mecanismos para solucionar aquilo que está interno a ele. Com certeza, os transtornos da mente são invisíveis aos olhos, mas eles são muito perceptíveis para quem tem. Então, no caso, ansiedade, vou levar um pouquinho e trazer aqui para a área que eu tenho maior conhecimento dentro de empresa. A gente encontra, às vezes indo nas empresas, a gente encontra profissionais que reclamam que não estão, que trabalham muito, se dedicam muitas horas, mas não conseguem produzir o tanto que gostariam. Muitas vezes o que a gente vai encontrar é que as ações, a forma como aquela pessoa está fazendo o trabalho dela, é que não está sendo produtivo porque ela pega um monte de coisas para fazer. Então, ela tem hoje o acesso ao computador, à internet, ao WhatsApp, à televisão, à mídia. Ela tem muita informação e ela se perde nessa informação, porque ela quer tudo e não tem nada. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que começar a pensar para uma possível direcionamento, de um encaminhamento de um comportamento para se controlar a ansiedade, é começar a pensar em foco. Como eu focar numa atividade, como eu focar naquilo que realmente vai fazer diferença no meu dia a dia, seja do trabalho, seja em casa, seja no estudo. Então, acho que o foco aqui é a nossa palavra. E é a palavra que o pessoal em casa deve estar se perguntando, mas como, né? Conseguir encontrar esse foco, e isso eu vou querer que você fale um pouquinho no segundo bloco, depois que a gente trazer um pouco do vídeo sobre a questão do mercado de trabalho em si, do dia a dia, das atividades, o quanto é difícil muitas vezes a gente encontrar esse foco. Você falou dessa questão de você estar lá no seu trabalho, você parece que fez milhares de coisas, mas ao mesmo tempo você sente que não fez nada. E aí parece que está tudo desorganizado e você não encontra, né, um ponto de partida para, peraí, eu preciso fazer isso, e você quer fazer tudo ao mesmo tempo e você acaba não fazendo nada. Acredito também que é uma questão de organização. Com certeza, organização. E aí, à medida que você não vai vendo resultados, você começa a se cobrar cada vez mais. E aí você se cobra, se acha incompetente, e aí a gente começa a mexer com a nossa insegurança, ou a nossa falta de segurança, porque nós não estamos conseguindo apresentar resultados. E é nesse momento, quando você não sabe exatamente o que está acontecendo, que você começa a ter os sintomas aí da ansiedade, porque você tem a impressão que fazendo mais rápido, você vai fazer mais coisas. Outra coisa que eu acho que dentro disso que você falou que é muito importante a gente falar, é que o ansioso, a pessoa com características ansiosas, ela sempre está no futuro, né? É o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer.
E aí eu gosto sempre, quando eu estou com alunos, estou em palestras, gosto de pensar o seguinte: a única coisa que a gente tem real é o presente. O passado fica no passado, o futuro está lá na frente. Mas a única coisa que a gente pode fazer alguma coisa em relação a ele, em relação ao tempo, é o tempo presente. Ou seja, se você quer um bom resultado amanhã, não adianta ficar pensando no amanhã, haja no hoje. Né? Você tem um trabalho da faculdade para fazer, não adianta você ficar pensando, eu tenho um trabalho para entregar no sábado. Sábado está lá no futuro, deixa ele lá. A grande questão é, o que é que você está fazendo no hoje para resolver e poder apresentar um bom trabalho? E a ansiedade é justamente quando esse mecanismo, que você está com a mente preocupada lá na frente, mas você não tem confiança no que você está fazendo no aqui, no agora. Às vezes eu acredito que a mente ela está tão ocupada e você gasta tanto a sua energia, e eu acho que isso demanda muita energia em muitos aspectos, e eu estou falando como uma pessoa ansiosa, quem me conhece sabe muito bem, você coloca tanto a sua energia, muitas vezes pensando no lá na frente, que a hora que você pega o problema que você tem que resolver agora, a situação que você precisa, enfim, entregar um trabalho ou pensar numa solução para alguma coisa, você não consegue porque simplesmente você não tem energia para pensar naquilo, porque você já utilizou toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua concentração em tudo, em todas as possibilidades. O ansioso ele tem esse grande problema. Bom, mas eu vou falar em público, mas e se eu falar uma palavra errada? Mas e se alguém me questionar? Mas e... Enfim, e aí você falou aquela questão que eu acho muito interessante, a pessoa ela não tem segurança naquilo que ela está dizendo. E se alguém te perguntar, você vai responder. E se você errar, você vai pedir desculpa e vai continuar. E muitas vezes o ansioso ele não consegue, né, ter essa percepção de que se ele fez, ele sabe, e se acontecer algum contratempo ali, ele mesmo pode resolver. Como existe essa tipologia de comportamento, que a pessoa fica focada, fica concentrada no resultado, eu quero isso, eu quero aquilo, e isso tudo influenciado, como a gente fala hoje, pela mídia, pelos comportamentos, pela moda, de uma maneira geral, a gente tem que ter um monte de coisa, a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente sai um pouquinho da realidade. O que é que de fato eu posso fazer em relação aos meus desejos, aquilo que eu quero, e o que eu posso fazer hoje? Se eu tenho a intenção de fazer um trabalho bem adequado, eu tenho que começar hoje, eu tenho que aprender como é que eu vou fazer aquela atividade, tenho que me especializar, tenho que me estudar, tenho que estudar, mas eu preciso entender que existe um processo de começo, meio e fim. Eu não posso querer antecipar etapas, mas a cabeça da gente é complexa mesmo, né? A gente gosta de sonhar acordado, né? Especialmente tem alguns momentos que a gente fica lá com um sonho que, assim, que eles até são viáveis. Eu sou daqueles que falam que é muito importante sonhar, mas é muito importante sonhar com sonho realizável, não com sonho que não é possível, com devaneio. E, ao mesmo tempo, mesmo o sonho realizável, eu tenho que saber o que é que eu preciso para alcançar esse sonho. Quais são as etapas que eu não posso pular? O ansioso, ele tenta pular etapas, ele quer cortar caminhos, né? Ele quer chegar mais rápido lá na frente. E aí acaba sendo essa bola de neve, porque ele não vai chegar e não vai encontrar o resultado. E aí a gente precisa, nessa hora, é o pé na realidade. O que é que eu tenho hoje, o que é que eu posso fazer no hoje. Aí eu queria mesclando algumas participações, porque eu acho que fica interessante, Daniel. Sempre a gente deixa para o final, a gente não consegue comentar e eu acho que não é legal com o nosso telespectador. Então a gente tem uma participação do Elvio. Você conhece o Elvio? O Elvio. Nosso amigo Elvio Bezerra, ele diz o seguinte: boa tarde aos amigos Natália Carvalho e Daniel Furtado. Acredito que a minha ansiedade é traduzida em vários momentos na impaciência, porque no dia a dia somos compelidos a cumprir prazos e para cumprir os prazos da vida, seja profissional e até os compromissos sociais, nem sempre as coisas resultam da maneira que queremos e esperamos. Então, o dia chegando, o prazo expirando e já sabe, o coração acelera e por aí vai. Depois que passa, nos questionamos o motivo de tanta ansiedade, sendo que as coisas se resolveram e ficou tudo certo. Então, há um bom tempo tenho adotado a frase: se você não puder fazer tudo, faça tudo o que puder.
afinal, curta a vida porque a vida é curta, abraços. Hoje eu coloquei a letra grande para eu não ter problema nenhum na hora de ler o seu comentário. Mas o Elvio, um abraço para o Elvio aí, nosso amigo, e eu acho que é bem isso, é ter a consciência que eu tenho que saber que eu tenho limites, é isso que ele está falando. Eu tenho limitações e eu tenho que saber que eu não dou conta de fazer tudo. Então, concentre-se naquilo que você dá conta de fazer, né? Eu acho que a questão aqui é dar conta. Vamos dar conta. O que é que eu tenho, aquilo que eu tenho condições de fazer e me concentrar nisso. E aí, com certeza, você começa a trabalhar com a sua realidade. Obviamente, ele fala de prazos. Hoje, em nível empresarial, você tem muito prazo, você tem na faculdade, você tem prazo. Em todo lugar, você tem metas a serem cumpridas. Então, peraí, se não está dando conta de pegar tudo, diminui. Olha, talvez essa atividade eu vou deixar para um outro momento. É a organização que você falou agora há pouco. Nós precisamos aprender a nos planejar, inclusive o nosso viver. Não dá tempo de fazer tudo, mas não adianta também querer agarrar tudo ao mesmo tempo agora, né? E muitas vezes aprender a dizer não, né, Daniel? Infelizmente, às vezes a gente não quer desagradar ninguém, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer dizer sim para todos os serviços que aparecem, para quem trabalha aí muitas vezes de maneira empreendedora, não, sim, eu faço, e aí você abraça tudo e você não consegue fazer nada ao mesmo tempo. Então, eu acredito que aprender a dizer não, e não é ser grosso, não é ser estúpido, mas é entender quais são os seus limites. Eu não aguento fazer mais essa atividade porque isso vai atrapalhar as outras em si. Então, eu digo não e faço pelo menos outros 3 trabalhos bem feitos e que através desses surgirão outros, ou mesmo na questão dos problemas do dia a dia. O que eu posso resolver? Bom, isso aqui eu posso resolver, então eu faço. As questões que não dependem de mim, porque eu vejo que essa questão da ansiedade também tem muito nessa ligação. Mas e se o outro fizer? Eu dependo do outro e essa ansiedade é uma ansiedade que você nunca vai conseguir controlar, porque o outro é incontrolável. Então, você tem que trabalhar com o que você pode fazer, o que você pode resolver e não colocar tanta expectativa na questão do outro. 2 tópicos que você trouxe agora que são importantíssimos, o não e o outro. Dizer não é muito difícil, porque quando a gente diz não para alguma atividade, a gente está dizendo não para outra pessoa, automaticamente tem uma pessoinha lá dentro da nossa cabeça falando assim, nossa, eu vou dizer não, será que ele não vai gostar mais de mim? E aí está relacionado à nossa insegurança. Então, dizer não é assertivo e é seguro. E você diz não e explica os motivos para a pessoa, olha, não vai dar para fazer agora, vamos fazer depois, mas o que você está falando é colocar prioridades nas atividades do dia a dia. E as prioridades dizem respeito ao outro também, que é o que você está falando. O que é mais complexo é que a gente faz muita expectativa em relação ao que as pessoas podem ou querem fazer. Só que a gente não tem controle sobre isso. A gente mal tem controle sobre nós, né? Então, quem dirá ter controle sobre a atitude e atividade das outras pessoas. Ou seja, sejamos realistas. Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer, mas a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente pode. Bacana, Daniel. Nós vamos para um breve intervalo. Você pode continuar participando com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. A gente volta já, é rapidinho. Filho, o que está acontecendo? É lição de inglês, pai. Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento.
Voltamos com o Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Daniel Furtado, ele é consultor de empresas e nós estamos falando um pouco sobre a questão da ansiedade. A gente sabe que esse é um mal que acomete muitas pessoas, inclusive um dado da OMS mostra que 33% da população tem ansiedade, é ansioso. E você vai acompanhar agora um videozinho rapidinho, tem 1 minuto mais ou menos, que fala sobre a ansiedade no dia a dia do trabalho. E a gente sabe que isso pode atrapalhar em muito, né, as nossas atividades profissionais. Acompanhe a reportagem. Ansiedade nada mais é do que antecipação emocional ou de preocupação do que vai acontecer no futuro. Em geral, envolve medo. Em geral, eu estou pensando o que vai acontecer no futuro e o que eu não vou conseguir fazer. Estou trazendo para o presente, vivenciando tudo do presente, mais o que eu deveria vivenciar só lá no futuro. Como eu resolvo isso? Foco. Uma maneira de buscar foco é você utilizar ferramentas de administração do tempo ou ferramentas que te ajudem a administrar o momento no que você está trabalhando. Separar o que você tem que trabalhar agora do que você tem que trabalhar no momento seguinte é uma boa dica para você começar a iniciar trabalhos e terminar os seus trabalhos. Quando você não faz isso, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, em geral, o primeiro sentimento é de ansiedade, o segundo é de estresse e na continuidade disso você pode ter inclusive problemas de entrega de trabalhos ou de entrega de qualidade dos seus trabalhos. Aí, né, Daniel, a gente falou um pouquinho, a gente já começou a pincelar no primeiro bloco sobre essa questão do mercado de trabalho e por que nós trouxemos esse assunto. O foco realmente era o mercado de trabalho, porque você trabalha como consultor de empresas, você vê muitas situações de pessoas ansiosas no dia a dia do trabalho? Eu encontro muitas situações de falta de planejamento pessoal e profissional, que acabam levando as pessoas a não cumprirem seus prazos, suas metas, a realizarem plenamente o seu trabalho e, por causa disso, as levam aos sintomas da ansiedade. Né? Então, são os comportamentos que as pessoas têm no trabalho, no dia a dia, a falta de produtividade, de resultados, acabam levando a condições emocionais, psicológicas, que acabam muitas vezes virando doenças e transtornos, de fato. Eu queria falar um pouquinho justamente sobre essa questão de que nós precisamos sim falar mais sobre esse assunto da nossa saúde emocional e precisamos cuidar. Como eu falei no primeiro bloco, como não é muitas vezes algo visível, né, para quem está de fora, parece que, né, não é nada. Ou então ainda há um preconceito em discutir. Mas eu tenho ansiedade ou depressão ou algo do tipo, você é louco. Ou a própria pessoa tem preconceito consigo mesma. Olha, eu sou doida, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, porque isso é médico de louco, ou enfim, eu não preciso disso. Eu acredito que a gente tem que quebrar um pouco esses tabus, porque a saúde mental, não adianta nada você estar com a saúde física ok, perfeita, 100%, mas se a cabeça não está legal, com certeza, é claro que eu acredito que se a saúde mental não estiver boa, também vai ser impossível você estar 100% com a saúde física, porque vão começar a aparecer alguns sintomas também. Mas eu quero trazer aqui sobre essa questão da importância, né, de se discutir e de se procurar ajuda em casos como este. Não tem dúvida, Natália. Ainda mais pelos números que você trouxe, muita gente sofre com ansiedade. E isso, muitas vezes, bons profissionais, até com essa questão de vergonha, de falar das suas fraquezas, das suas limitações, tentam esconder o problema. Porque ela tem medo, inclusive, de sofrer preconceito no ambiente empresarial, na empresa, porque ela não está dando conta de resolver as suas questões pessoais e profissionais. Mas a gente pode partir para ideias de como resolve isso. Você citou no primeiro bloco. A organização, sem dúvida. Organização pessoal é fundamental. Eu gosto muito da palavra planejamento. Planejamento não no sentido rígido de tem que fazer a linha do trem, isso não saia do trilho. Mas pelo menos você precisa ter um norte. Para que lado que você vai? Quais são os seus desejos? O que você quer da sua carreira? O que você quer da sua vida? E aí você começar a colocar os seus esforços em direção a isso. E aí os resultados você vai observando como processo e não como um ponto final. Agora a gente
sabe também que existem ações saudáveis do nosso dia a dia, né, que se nós tivermos, isso pode ajudar a controlar a ansiedade. Queria que você falasse um pouquinho, desculpa. Tudo bem. Eu trouxe aqui, quando você falou sugeriu o tema pra gente, eu trouxe, onde que eu posso mostrar aqui, né? É isso. Esse livro eu comprei há bastante tempo atrás, de um americano chamado David Allen. E quando a gente fala de organização, ele fala de como a arte fazer acontecer. E basicamente ele fala o quê? Da organização pessoal, da importância. E o que eu acho interessante é que cada um de nós, a partir das nossas características, pessoas mais introvertidas, outras mais extrovertidas, pessoas que são mais racionais, outras mais emocionais, de alguma forma, a partir de suas características, precisam encontrar o seu jeito de se organizar. E esse livro ele fala um pouco disso. E ele vem explicando como organizar o dia a dia. Então, por exemplo, hoje todo mundo tem um smartphone e você tem vários aplicativos de organização. Então, eu, Daniel, particularmente, eu procuro não guardar mais nada na minha memória. Eu guardo na memória do meu smartphone. Toda informação que é relevante, eu coloco lá. E daquelas informações eu vou fazendo uma triagem. O que é importante, o que é urgente, o que eu preciso fazer agora e o que eu posso fazer semana que vem. Ou seja, é uma organização das coisas que eu preciso fazer, mas mais do que isso, é a organização dos meus pensamentos. A hora que eu organizo, que eu sei aonde encontrar meus documentos, a dona de casa que sabe aonde encontrar a colher de pau para mexer a panela, está tudo organizadinho, isso dá uma tranquilidade. Isso diz respeito a métodos, formas de você se organizar pessoalmente. Tem as outras questões também físicas, por exemplo, a caminhada, a atividade física, de uma maneira geral, ela vai trabalhar as questões biológicas e também vai ajudar a gente a descarregar as energias do dia a dia e vai nos acalmar e fazer com que a gente consiga se concentrar mais. Quem já não se pegou numa caminhada, num andar, resolvendo problemas, né? Conseguindo encontrar soluções naquele momento de descanso, no momento de relaxamento, que é quando a gente consegue focar e concentrar em algum assunto que a gente precisa encontrar solução. Ou seja, a gente precisa no dia a dia, cada um de nós, a sua maneira, encontrar a sua receita de organização das ideias e das atividades a que devem ser feitas. A gente também tem outras dicas, questão de, muitas vezes, alimentação, leitura, fazer alguma coisa que você gosta, tudo isso ajuda, né, a aliviar um pouco o estresse e a questão da ansiedade. Vou ler as participações para a gente finalizar o programa. A Camila disse que ela se sente ansiosa. Ela diz assim: quando tenho algo para fazer ou esperar uma resposta, e principalmente quando quero comprar algo e se colocar na cabeça, não resisto, se tiver dinheiro, busco na hora. Não consigo esperar amanhã ou depois, tem que ser na hora. Temos a participação da Suzana: sou naturalmente uma pessoa ansiosa, mas quando tenho um compromisso, alguma coisa que estou organizando, como uma festa, então fico mais ansiosa ainda. O Carlos diz o seguinte: o que mais me deixa ansioso é ter que resolver problemas para os meus filhos, por exemplo, pois gosto das coisas muito certinhas. Já eles acham que tudo tem sua hora certa de se resolver. Talvez seja coisa de velho. Um grande abraço. A Carla disse o seguinte: para mim praticamente tudo, mas na maioria das vezes são as provas, ver uma pessoa que eu gosto muito, esperar chegar, algo que eu encomendei, esperar aniversário, são muitas coisas. A Cristina diz o seguinte: esperar por alguma coisa, chego a passar mal, mas estou me policiando para ver se consigo controlar essa ansiedade. E para finalizar, a Carolina diz o seguinte: quando eu sei que algo bom vai acontecer, fico muito ansiosa para que chegue logo. Então estão aí as nossas participações. Daniel, muito obrigada. Boa tarde, Natália. Quero deixar um abraço. Claro. Para 3 amigos, o Domingos, o Kaique e o Cícero, que assistem a gente na reprise à noite. E semana passada eles comentaram do programa da semana anterior e eu falei então que eu deixaria um abraço para eles aqui. Então, boa tarde a todos.
Um abraço, então, aí para os meninos que nos assistem. Muito bacana saber que vocês estão acompanhando. E se você aí de casa também não pode assistir às 2 da tarde nesse nosso horário ao vivo, né? Faça como eles, assista meia-noite, que você vai ter a possibilidade, né, de assistir e de comentar também os assuntos que foram falados aqui, porque depois você pode entrar lá na nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv, e a gente sempre tem uma postagem relacionada ao tema que nós comentamos. Então você pode continuar com a discussão por lá também, né, Daniel? Não precisa ser só agora ao vivo, a gente quer realmente incentivar essa discussão, né, essa discussão saudável. Bom, então tá aí mais uma vez, né, a dica do Daniel de um livro bem bacana, A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. Então fica essa dica para você aí de casa. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na segunda-feira com outros temas em discussão aqui no programa, e você, a partir das 4 da tarde, você acompanha mais uma edição do Carol Online. Então fique ligado na programação da TV Postos. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima tarde e um ótimo final de semana.